Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Vladas, eu sou presidente do 23º Conselho Regional Espírita, né? Estou presidente, né? Que é da cidade de Santa Rita do Sapucaí, né? Que a gente tem, a gente trabalha em 54 cidades aqui da região, né? Estamos aqui também com o Carlos Gomes, que é organizador do evento também, que é vice-presidente do 23º CRE, e o Fernando Carvalho, que vamos imaginar assim, está iniciando conosco, né, na área, não é uma área ainda, né, na verdade não temos a área de Espiritismo e Ecologia, mas é um grupo de trabalho que nós criamos, né, de Espiritismo e Ecologia. Vocês não sabem esse grupo, porque, na verdade, nós iniciamos desde janeiro, né, particularmente eu, Carlos e Fernando, iniciamos um trabalho desde o mês de janeiro, no qual nós nos reunimos periodicamente, discutindo as possibilidades de nós estarmos construindo, né, um grupo de trabalho, primeiramente, quem sabe no futuro termos uma área de espiritismo e ecologia, né, mas nós iniciamos essa discussão. Essa discussão nos foi possível também avançarmos no estudo, né, e nesse estudo a ideia é que possamos apresentar no Congresso de Iniciação Científica Espírita, né, Iniciação Ciência Espírita, que nós realizamos aqui na região, que vai ser realizado em agosto, né, desse ano. Então, a ideia é que nós, em agosto, possamos enviar, né, nosso trabalho e apresentar esse trabalho nesse congresso, né? E a ideia desse evento, na verdade, é estarmos sensibilizando a todos nós sobre a importância de trabalharmos a ecologia dentro do movimento espírita, né? A importância de sensibilizar o movimento espírita para essa temática que entendemos ser de extrema importância. Então, basicamente, só para vocês entenderem, vão ter 3 momentos de apresentação, são apresentações curtas, não vão ser longas. O Fernando vai começar a falar um pouquinho do que é ecologia, né? Depois o Carlos vai fazer uma relação de espiritualidade e ecologia, né? E eu vou estar fazendo uma proposta, depois, de ações que possam ser realizadas de forma transversal entre as áreas do movimento espírita e a ecologia, né? Ou seja, como que nós podemos inserir a ecologia dentro de uma casa espírita, dentro das áreas que envolvem o movimento espírita, e como que essas ações poderiam colaborar de forma sistemática para a melhoria do nosso planeta. Mas antes de nós iniciarmos, vou pedir para o Carlos fazer uma prece, né, fazer uma leitura para nós. Uma boa tarde para todos nós. Eu trago aqui Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier e Emmanuel, a mensagem 142, que fala no bem de todos. Escreveu Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E Emmanuel vai dizer: encarna-se e reencarna-se o espírito na terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos, senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram, em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários,
os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Então, eu convido a todos nesse instante a fecharmos nossos olhos, pensarmos naquele que criou todo o universo, que criou todas as maravilhas, todas as belezas e nos criou também como parte dessa natureza que cresce, que evolui, e comungamos com tudo o que existe. A irmã pedra, o irmão vegetal, o irmão animal e o irmão humano como eu, que de mãos dadas estamos construindo um mundo melhor. Esteja conosco, Senhor, nesse instante, através dos vossos emissários que nos inspirem, nos intuam e possam abençoar essa proposta de espiritismo e ecologia para o trabalho em teu nome. Que assim seja. Obrigado, Carlos, por sua prece. Então, eu vou compartilhar para o Fernando aqui, vou passar para o Fernando, tá apresentando aqui a primeira parte do nosso trabalho aqui, tá? Só um minutinho, gente. Estão conseguindo ver, gente? Fernando, então... Sim. Sim. Perfeito. Fernando, pode começar, tá? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje nesse nosso novo movimento, né, na nossa doutrina espírita. Meu nome é Fernando, Fernando Capella, né? E eu sou biólogo, ornitólogo, estudo aves. Eu sou ilustrador e produtor rural. E eu vou apresentar para vocês hoje uma parte do nosso trabalho que consiste mais em conceitos relacionados à ecologia. E no final dessa apresentação, eu vou fazer com vocês duas reflexões, tá? Bem, de acordo com o filósofo zoólogo Ernest Haeckel, né? Ele é do século XIX. A gente sabe que o século XIX foi um berço de nascimento de grandes filósofos, né? Foi, vamos dizer assim, o século das luzes. E o meio ambiente veio na pauta justamente por causa da evolução da Revolução Industrial. Ali, a partir do século XVIII, o homem começou a retirar recursos naturais da natureza, já começando a mostrar os seus impactos ambientais. E algumas dessas pessoas mais atentas e observadoras começaram a questionar esses impactos e a elaborar teorias, né? E daí nisso surgiu a Charles Darwin, né? Que era um seminarista, ele era um naturalista,
Então, ele já começa a formular a sua teoria ele começa a formular a sua teoria da evolução da evolução das espécies, né? Pode passar, Vilas. Antes de eu começar os conceitos, eu vou falar para vocês sobre a definição de que é uma pegada ecológica. Eu vou dar um conceito muito simples, que a pegada ecológica é todo o nosso impacto aqui, nosso dia a dia, a gente está sempre produzindo impacto ambiental. Se a gente pudesse hoje pegar a nossa pegada ecológica, ou seja, o nosso impacto ambiental, e reverter isso em hectares de mata, esse é o cálculo que eles fazem. Pegar toda a pegada ecológica humana na Terra e transformar isso em hectares, vamos dizer assim, florestais, né? Para poder contribuir. Cada nós aqui, cada indivíduo aqui, a gente não tem ideia do tanto de lixo, de tanta poluição que cada um aqui produz e não retorna aquilo para a natureza, né? Então, assim, é algo a se pensar, né? Nos nossos hábitos rotineiros. Bem, o Aristóteles ele foi o precursor vamos dizer assim, de temas e teorias ecológicas. Ele já era um observador nato da natureza, né? E, claro que naquela época, que é 600, quase 400 anos antes de Cristo, aquilo era uma afronta, né, para aquela sociedade vigente, mas ele já começou a fazer as suas primeiras observações. Ativadas. O Teofrasto, ele era um discípulo do Aristóteles e ele já começou a observar o desenvolvimento das espécies, principalmente as plantas, né? Ele começou a perceber que um solo produtivo, esse solo, ele acaba que fortalecendo a planta com moléculas mais complexas, e nisso a planta ela já vai adquirindo o seu próprio repelente, né? Ou seja, a planta ela já tem a defesa já contra parasitas. Então, o Frasco foi um dos primeiros a observar isso. Então, quando a gente fala de ecologia, o ecossistema é um tema muito abordado e muito pouco compreendido, né? Às vezes tem gente que confunde ecossistema com bioma, enfim. O ecossistema, para definir o ecossistema, eu preciso conceituar para vocês alguns subitens muito importantes que formam o ecossistema. Fatores abióticos, né? É o quê? É o conjunto de elementos não vivos, né? Eles não são orgânicos. Vamos dizer assim, a atmosfera, a água, o clima, a temperatura, o pH, né? Isso são fatores abióticos, que são fatores importantes que vai fazer com que os fatores bióticos possam ter condições necessárias para poder se desenvolver. Que os bióticos nada mais é do que os seres vivos, né? Que são as plantas e os animais, e a microbiota, né? Bactérias, fungos e demais micro-organismos. E para completar, vamos dizer assim, o ecossistema, a gente definindo fatores abióticos e fatores bióticos, a gente vai precisar de um fator muito importante, que é a energia, né? A energia nada mais é que o quê? A gente tem uma fonte primordial, que é o Sol,
E o primeiro ser vivo a captar essa energia vai ser as plantas, né? A planta reverte essa energia em vamos dizer assim, um elemento químico. Essa planta ela vai ser consumida, né, por um animal. Parte dessa energia vai para o animal e parte dessa energia, outra parte da energia, a planta vai ficar com ela para ela poder produzir o seu próprio alimento. Então, esse herbívoro ele vai consumir essa planta, ele vai ter parte dessa energia. Percebam vocês que essa energia ela vai diminuindo a partir do momento que ela vai decrescendo na cadeia alimentar. Porque um predador vai chegar ali, vai se alimentar daquele herbívoro, vai ficar com a parte daquela energia, né? E, ao chegar no predador, essa energia ela já está tão diminuída que já não vai ter para onde ir. Então, termina ali. Por isso que esse animal é topo de cadeia. Para nele ali, porque ele não tem um predador para ele. E a energia ali acaba ali, nele ali. Por isso que chama animal topo de cadeia. Esse é o princípio de energia no ecossistema. Então, o ecossistema é um conjunto formado pelo meio ambiente físico, que eu já falei, né? Que são os elementos vivos, e fatores abióticos e bióticos, solo, água, a comunidade dos seres vivos formada por plantas e animais. Passar lá. E a gente faz aqui uma série de conceitos, né? O que vem a ser uma espécie? Espécie, na verdade, são os indivíduos semelhantes, onde há condições para se reproduzirem e gerarem descendentes. É a mesma espécie. Eu dou um exemplo aqui como nós, Homo sapiens. É uma espécie. A gente se reproduz e vai gerar um descendente fértil. População é o quê? O conjunto dessa mesma espécie. Tá? São vários indivíduos dessa espécie que formam uma população. E a comunidade são várias populações de várias espécies. Tá? E o habitat vamos dizer assim, o endereço de determinada espécie. Onde que eu acho a onça pintada? Ela tem o endereço dela, né, aqui no nosso país. Mais precisamente, Pantanal, Amazônia. É o habitat dela, né? E o nicho ecológico. Nicho ecológico também é um termo que as pessoas um pouco confundem também. O que é um nicho ecológico? Nicho ecológico, ele é um local onde há condições necessárias para aquela espécie poder se prosperar. Ou seja, ela encontra ali clima, ela encontra ali alimento, ela encontra ali condições necessárias para ela poder sobreviver. Isso chama-se nicho ecológico. Ecótono. Ecótono é a região, é a transição de duas regiões, vamos dizer assim, dois ecossistemas que se limitam ali. Eu gosto de citar o ecótono como exemplo os biomas, né? Por exemplo, tem locais aqui no Brasil onde a gente vai ter a divisa entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Ali é um ecótono, ou seja, são dois biomas muito próximos um do outro, né? O biótipo nada mais é a área onde há as condições físicas e químicas que formam um ecossistema, né? E a biosfera é o todo, é o planeta Terra, né? Vamos dizer assim, um corpo todo vivo. É o conjunto de todos esses conceitos aqui que eu dei aqui. Bem, gente, para finalizar, eu vou fazer duas reflexões aqui com vocês. Essa foto aqui talvez vocês não vão entender muito, mas eu logo vou explicar, porque as pessoas elas me indagam como um ser vivo lá na mata influencia na nossa vida aqui na cidade. Eu vou pegar um exemplo
de um animal mamífero, tá? Que é a paca, é um grande roedor, tá? Tá aí entre o segundo maior roedor do mundo, né? Ela é nacional e ela é um animal noturno, ela é frugívora, ou seja, ela come frutas e, segundo pesquisas, ela come por noite, assim, 50 frutos por noite, tá? Ela está sempre associada à beira d'água, a beiras d'água, principalmente rios, e só que ela não preda o fruto e a semente, ela engole a semente, aquele fruto passa pelo tubo digestivo dela e ela vai defecar essa semente no local longe da planta mãe. Ali vai nascer uma árvore daquele fruto que ela ingeriu. Tá? Ela é uma formadora de floresta. A gente já está vendo aqui uma primeira importância dela, né? Essa árvore que vai prosperar, que vai desenvolver, ela vai conduzir a água da chuva pelo seu sistema radicular, vai conduzir a água da chuva para o lençol freático. O lençol freático vai abastecer os mananciais. Esses mananciais vão fornecer a água que sai na nossa torneira. Ou seja, eu falei de um indivíduo só, olha a importância desse animal para a vida da gente aqui na cidade. Ok? Pode passar, Vladas. Eu termino aqui a nossa reflexão dizendo assim, eu acredito que todos aqui fazem parte aqui de casas espíritas, ou já fez, e a gente sabe que a casa espírita, a gente tem todo um cuidado, um zelo muito grande, ou mesmo na nossa própria casa, né? A gente sempre deixa ela limpa, a gente sempre cuida dela, e com muito zelo, com muito amor, com muito carinho. Isso é numa visão micro, e a gente pode também pensar numa visão mais macro, pensar como o planeta Terra a nossa casa. Por que não cuidarmos da nossa grande casa também, né? Fazendo mudanças e quebrando paradigmas necessários, a gente garante um futuro aí para as próximas gerações. Eu termino aqui a minha apresentação com essa mensagem para vocês. Muito obrigado. Ok, Fernando, obrigado pela sua apresentação. Obrigado a todos aí que puderam. Só explicar para quem chegou depois, nós vamos aqui, né, fazer 3 apresentações curtas para depois a gente fazer um debate com vocês, né, sobre a proposta de Espiritismo e Ecologia. Então, agora eu convido o Carlos Gomes para estar falando um pouquinho sobre a literatura espírita, né, e ecologia. Apareceu aí? Sim, Apareceu sim. Já desapareceu. Só coloca modo apresentação, Carlos. Vou colocar. Sim. Bem, boa tarde mais uma vez. Agora nós vamos procurar relacionar ecologia com espiritismo. Se nós pensarmos que o espiritismo está caminhando e deve caminhar para uma transformação social, uma transformação da sociedade, precisamos pensar na questão do cuidar e do cuidado com o ambiente, com a natureza. E para nós que somos reencarnacionistas, lembrar que vamos voltar para esta casa. Como é que estamos arrumando a nossa casa para a nossa volta para cá? Que muitas vezes o espírita fica se preocupando para onde vai após a desencarnação, se vai para nosso lar, se vai para outra colônia, mas não pensa que em breve
voltaremos para cá tantas e quantas vezes forem necessárias. Então, precisamos deixar uma casa bem preparada para o nosso retorno. Então, essas três palavras aqui, ó, espiritualidade, educação, ecologia. Espiritualidade é a minha essência, educação é o meu comportamento e ecologia, meu relacionamento, as minhas relações com tudo o que existe. Fernando terminou aí a sua apresentação nos mostrando a nossa casa, a Terra, o planeta azul, né? Então, como é que eu me relaciono com essa casa? Na época de Allan Kardec, né? Carlos, Oi? você está mudando de slide? Não. Só o primeiro slide ainda, né? Tô. Tá, tudo bem. A época de Allan Kardec, ele, né, o Fernando citou aí, né, na segunda metade do século XIX, com certeza ele ou provavelmente não deve ter conhecido a palavra ecologia, já que o Fernando falou aí, né, que o Haeckel ele cunhou em 1866, né? 3 anos depois, Kardec desencarnaria, né? Então, provavelmente, ela não deva ter chegado a se espalhar, né, como nós conhecemos hoje. Tem alguém querendo falar aí? Mas, se nós formos observar as perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos, a gente consegue pensar uma ou outra informação sobre a natureza, e é o que nós vamos apresentar aqui. Quero começar com uma reflexão de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografado por Divaldo Pereira Franco, quando ela diz: os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com sua preservação e cuidados. São as ações respondendo pelos seus efeitos. Né? Vamos fazer a nossa homenagem aqui a Joana de Ângeles. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec vai nos apresentar as leis morais, nós podemos observar lá que tem a lei de conservação, né, a preservação da espécie e também do ambiente, a lei de destruição, que pela natureza é uma renovação, né, do próprio ambiente. Então, nós vimos lá que na questão 704, os espíritos vão dizer: Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. Olha que interessante. Tudo o que precisamos para viver e conviver nesse planeta já está aqui, né? Preparado pelo Criador para todos nós. Então, não temos do que reclamar de falta. Os Espíritos continuam dizendo. É por isso que faz a Terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Então, os Espíritos estão dizendo que, sabendo trabalhar a Terra, tudo o que necessitamos, né, vamos conseguir. E na 716, a natureza traçou o limite das suas necessidades, quando houve essa organização. Mas os vícios humanos alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais, ou seja, desnecessárias. Então, são os excessos, os abusos é que fazem, né, que permitem ou promovem esse desequilíbrio na própria natureza, na ação do homem. Por isso, pensarmos em nós, como seres humanos, como estamos contribuindo para a lei de conservação e obedecendo a ela, ou contribuindo com a lei de destruição, mas uma destruição abusiva, que também vai ser falado nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Tem um professor, né, aposentado da Unicamp, né, de Campinas, que eu gosto muito de seus livros, Regis de Moraes. No seu livro Espiritualidade e Educação, ele nos apresenta a seguinte reflexão: ora, o mundo, com suas águas, pedras,
plantas, animais e seres humanos, é o âmbito no qual a vida se realiza. E no que respeita ao homem, é o cenário no qual este cumpre o grande plano divino. O mundo do ser humano não é uma coleção de coisas, né, objetos que são colocados, mas a sua comunhão com tudo que existe. Olha que bela reflexão, que precisamos nos sensibilizar em relação à natureza, porque nós temos uma má educação que coloca a natureza lá e o homem aqui. Tanto é que, até mesmo nas escolas, né, quando a professora pede à criança para desenhar a natureza, o que ela faz? Desenha montanhas, árvores, sol, e não se coloca, né? E até algumas religiões falam, né? Foi preparada a natureza para o homem chegar. Então, o homem fica como um ser à parte da criação. E nós sabemos, até o Fernando citou aí o Charles Darwin, que no processo evolutivo, tudo evolui junto. E no princípio inteligente, os espíritos já nos orientaram, que esse princípio inteligente ele vai estagiar, né, em várias espécies até se individualizar no ser humano. Né? Então, quando ele fala para nós observarmos aqui a água, agradecer quando observarmos, né, contemplarmos e agradecermos e convivermos, né, com esse ser abiótico, né, que o Fernando apresentou aí, as pedras, né, as plantas, todos os animais, lembrar de Francisco de Assis, né, irmã pedra, irmã, né, planta, todos nós numa comunhão, comungar com tudo isso e nos sentirmos natureza. Não, a gente acha que é uma outra coisa, um terceiro elemento, e não é. Eu sou a natureza. Eu sou o irmão das pedras, né, das árvores e tudo mais. E ele continua dizendo: todos os homens são seres de necessidade, somos carentes. Primeiro, a de sobrevivência, que diz respeito a todos os seres vivos, né? Dos unicelulares, como a ameba, até mesmo o ser humano, que nos importa aqui falar dele. E a necessidade da coexistência, o direito de estar aqui, como a pedra, como a planta, como o animal, existir junto com todos esses elementos. Mas na evolução, também a necessidade da convivência. Então, não só existimos, mas vivemos e convivemos. E aí é o grande salto, segundo Regis de Moraes, quando, nessa convivência de troca de interesse, de perceber o outro principalmente, nós vamos treinando, né, a nossa capacidade na evolução de interagir com o transcendente. Então, nós começamos no imanente, que é tudo que aqui se encontra, relacionando numa teia da vida, tudo ligado a tudo, e vamos subindo para essa transcendência, que aí entra a espiritualidade, entra o espiritismo, entra a minha essência, né? E aí nós vamos entender um pouco melhor o Criador, né? Criador de todas as coisas. O jornalista espírita André Trigueiro também escreveu um livro, né, sobre espiritismo e ecologia, e ele diz o seguinte: quando se percebe o universo como uma rede de fenômenos interligados e interdependentes, um depende do outro. Fernando acabou de mostrar aí, né, a minha relação com a paca, que eu nem sabia, né? E ele faz essa relação para mostrar que tudo está mesmo integrado, interligado, interagindo o tempo inteiro, né? E isso significa uma pequena revolução no entendimento das coisas, na ética, que precisamos falar dela, e isso é independente de religião, a nossa maneira de explicar o mundo, estar no mundo e explicar a nós mesmos como esse ser presente na natureza, fazendo parte da natureza e não, né, fora, né? Como na Idade Antiga tínhamos que
contemplar a natureza de Deus, tudo era de Deus, e na Idade Moderna, né, o termo que se usa é extorquir a mãe natureza, tirar tudo que ela tem a nos oferecer, e hoje estamos pagando o preço por isso. E ele continua falando do Brasil, que morar no Brasil é estar em um país rico, sabemos disso, de reservas naturais, somos ricos em água, florestas, né? E nessa biodiversidade. Ontem nós estávamos assistindo o Leonardo Boff, né? Outro que também defende a natureza, dizendo que, naturalmente, 3.000 espécies entrariam em extinção. Com a ação do homem, isso vai para 30.000 espécies. E ele ainda falou o seguinte: quantos livros da natureza deixam de ser lidos e conhecidos com toda, né, essa extinção? Então, diz André Trigueiro, que ser espírita nesse país, e aí falando para todos nós, é promover a gestão inteligente desses bens preciosos, do ponto de vista ecológico, moral, espírita, como um grande desafio deste início de milênio. Por isso que estamos aqui, pensando qual é o nosso papel se aceitamos esse desafio, né? Como ser humano, como um ser da natureza, como espírita, como cristão, como o que quiser. E na questão 87, não podemos nos esquecer como é que os espíritos apresentam o que é o espírito. O espírito é uma das potências da natureza. Isso já deveria estar na sala de aula, né? Porque tudo vem de lá e eles estão organizando e mantendo todo esse planeta, quando nós também precisamos aprender a fazer isso. Todos os espíritos, encarnados ou não, somos instrumentos que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Então, nós, sendo obedientes às leis, tudo se equilibra, como um animal instintivamente está obedecendo. Agora, o ser pensante da criação, que pode co-criar, ainda precisa aprender muito. E concluo dizendo que é urgente a adesão de todos nós que fazemos parte de um movimento espírita, num processo de educação, que precisamos educar a mente para mudar comportamento, a nossa visão de natureza e do nosso papel na natureza, visando a preservação e a manutenção, né? Adquirindo uma consciência ecológica para a conservação dessa nossa casa, que vamos voltar várias vezes, né? E preservar a natureza é um ato de amor. Vamos amar a nós, a nossa família, a natureza, o planeta, conforme Jesus espera de nós. Esses são os 3 livros e foram a referência desses slides. Muito obrigado pela atenção. Carlos, obrigado aí pela sua apresentação. Agora eu chamo eu mesmo para apresentar. Pessoal, vou fazer minha apresentação aqui e antes de começar a minha apresentação, a gente não, a ideia é a gente apresentar e a gente discutir depois, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês colocassem no chat para mim, tá? Quem acha que, se vocês encontrarem uma pessoa com muita sede, se você der um copo de água para ela, se isso seria uma caridade ou não, tá? Então, sim ou não? Isso seria uma caridade? Sim. Vocês podem colocar no chat para mim? O Fernando colocou que sim. Bastante gente colocando que sim. Raquel, não. Beleza, gente. Ó, tanta gente colocando que sim. O Dardi, acho que você está compartilhando aí. Seria uma obrigação, né, José? Dardi, você poderia tirar do modo compartilhamento, por favor? Só um minutinho, tá, gente? Dardi. Ver se eu consigo compartilhar. Desculpa, João, deu problema aqui, estou tirando aqui só um pouquinho. Ok.
Uhum. Então tá, gente. Nós tivemos várias respostas aí, né? Algumas justificando que não, que seria uma obrigação, mas de qualquer forma, penso eu que todos pensam de forma igual, no sentido que seria um benefício, né? Se alguém com muita sede te pede água, naturalmente você dá um copo de água ali, seria no mínimo um ato de amor, né? De respeito, uma obrigação. Então, a gente abriu com essa discussão porque nós entendemos que, muitas vezes, no movimento espírita, ainda precisamos amadurecer muito o conceito de caridade, né? Talvez a caridade seja muito mais ampla do que a gente imagina. Então, a ideia da minha apresentação aqui é a gente fazer uma proposta, né, de formação de um grupo de trabalho sobre espiritismo e ecologia. Nós criamos um grupo, né, esse grupo que é para esse evento, né? Naturalmente, a ideia é depois que possamos amadurecer esse grupo de modo que a gente possa fazer constantemente trabalhos relativos a essa área. Tá? Quem está organizando todo esse trabalho é o 23º Conselho Regional Espírita, né, de Santa Rita do Sapucaí, mas a gente está aberto, né, a todo tipo de parceria, seja aqui em Minas, seja em outro país, seja onde for. Enfim, então a gente vai falar um pouquinho para vocês. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim, Mudou Sim. agora? Minha apresentação sim, mudou? mudou. Para uma imagem com os bichinhos aí morrendo? Isso. Sim. Só para saber se estava mudando. Então tá, gente, olha só. Nesse minuto, tá? Milhares de árvores estão sendo cortadas, animais estão sendo mortos e rios poluídos. Então, imagine a responsabilidade que nós temos, né, perante toda a comunidade que existe nesse planeta. Né? E quando eu estou falando comunidade, estou falando das nossas irmãs árvores, dos nossos irmãos animais, né, das plantas, enfim, de tudo que existe e que tem vida no planeta. Né? Então, acho que foi o Carlos que comentou agora há pouco que nós fomos criados como educação no qual nós nos colocamos como ser à parte da natureza, e por sermos colocados como ser à parte da natureza, a gente coloca a natureza de uma forma distante. A gente, muitas vezes, não entende a importância de protegê-la. E, pegando a reflexão inicial que eu perguntei com relação ao copo de água, quando nós protegemos a natureza, nós estamos preservando a água, né? Estamos fornecendo um copo de água para todos os nossos irmãos. Não só para os animais, né, para as árvores, mas para nós também. Porque se continuarmos como estamos, logo não teremos mais água para beber. Então, a ideia da minha apresentação, gente, é uma apresentação mais prática, mais objetiva, no qual eu vou trazer para vocês várias ideias que podem ser implementadas, são sugestões, né, que devem ser amadurecidas por todos nós, no sentido de que elas possam ser implementadas no movimento espírita, ok? Então, eu começo aqui, ó. Vocês vão verificar nos próximos slides que eu coloco sempre grupo de trabalho, né, de espiritismo, ecologia, mais dirigente espírita agora, né? Dirigente de AME, dirigente de centro, de coordenador de área e assim por diante, tá? Então, a primeira sugestão que nós temos aqui, né, são ações voltadas para as pessoas que estão no movimento espírita, os trabalhadores que são dirigentes de Aliança Municipal Espírita, tá? Então, sugestões que eles possam fazer reuniões, né, com os dirigentes dos centros espíritas para sensibilização sobre o tema. Então, uma das sugestões é, se eu sou dirigente de AME, reúna com as casas espíritas para sensibilizar sobre essa temática, lançamento de campanhas anuais em prol do meio ambiente, né, lançamento de projetos voltados para o meio ambiente por meio de estímulo de parcerias entre os centros espíritas. Como a AME tem por objetivo principal, né, criar parcerias, criar proximidade entre as casas espíritas, então penso eu que projetos ecológicos que envolvam 2, 3, 4, 5 casas espíritas seria muito positivo. E a elaboração de cartilhas, né, de ações positivas para os centros espíritas no que tange ao meio ambiente. Então aqui a gente traz algumas sugestões para os dirigentes de AME. Agora, nós fazemos algumas sugestões para dirigentes de casa espírita.
Eu sei que algumas sugestões são difíceis, a gente entende que o processo da cultura ecológica, ele demanda tempo, né? Mas a gente coloca pontos que a gente considera importantes aqui. Por exemplo, coleta seletiva nos centros espíritas, que não é uma ação difícil, não adoção de copos plásticos, coleta de óleo de cozinha, compras sustentáveis, transporte solidário nos centros espíritas, pode-se organizar caronas, né, ao invés de cada um ir no seu carro, descartar vidro envolto de proteção, para as pessoas não se machucarem, eliminar mídias físicas, andar de bicicleta, né, bicicletário no centro espírita, então você incentivar as pessoas a irem de bicicleta no centro espírita. O que mais? Adoção de energia solar nos centros espíritas, ainda com dirigente, tá, gente? Adoção de lâmpadas de baixo consumo nos centros espíritas, telhado ecológico nos centros espíritas, biodigestores, coleta de águas da chuva, a construção sustentável. Eu sei que as casas espíritas existentes, né, já estão construídas, mas se vai construir uma nova casa espírita, pensar na sustentabilidade nessa construção, utilizar compostagem nos jardins, trocar lâmpadas fluorescentes por LED. Então, aqui são algumas sugestões, né, para os dirigentes de casa espírita. Então, trazemos também algumas sugestões, né, para a área da infância e juventude. Por exemplo, realização de aulas relacionando espiritismo e ecologia. Olha que importância, né, gente? A gente trabalhar os aspectos ecológicos desde a infância, né, quebrando toda essa cultura que nós temos, essa cultura materialista, né, de desprezo com a natureza. Pequenos projetos de curta duração que envolvam as crianças com a preservação do meio ambiente. Pequenos projetos de curta duração que envolvam as crianças com a diminuição da utilização de materiais não renováveis em suas casas, ou seja, colocando as crianças como agentes de defesa da natureza nas suas próprias casas. Projetos que criem proximidade das crianças e os jovens com o meio ambiente, né? E projeto, aqui eu criei esse projeto aqui, tá, gente? Mas me veio na cabeça hoje, na hora que eu estava organizando o trabalho aqui, coloquei projeto tropeçando na natureza, né? O que seria isso? Inserir a natureza dentro do centro espírita, com hortas, árvores, criação de abelhas sem ferrão, né? Eu acho que o doutor Eduardo está aqui, ele conhece bem isso, flores, plantas, principalmente, né, mostrando o ecossistema, né? Tudo que você puder colocar da natureza na casa espírita, mostrando as relações do ecossistema. É lógico que cada casa espírita tem uma realidade de construção, né, uma realidade do que seria possível isso, mas a gente entende que seria possível mais do que se existe hoje. Grupo de trabalho de espiritismo e ecologia, área da mediunidade. Então, seria a realização de estudos no sentido de entender como a natureza pode contribuir com o equilíbrio mediúnico, né? Realização de estudos no sentido de verificar como a literatura espírita menciona a utilização dos elementos da natureza para o tratamento dos espíritos, encarnados e desencarnados, né? Quem participa de reunião mediúnica, ou já participou, deve ter presenciado situações nas quais os espíritos buscam energias da natureza para o processo da cura, né? Entendemos que a natureza, ela tem um papel fundamental na cura dos espíritos em dificuldades, né, inclusive no tratamento mediúnico, né, no tratamento que existe, né, dentro das reuniões mediúnicas. Entendemos que isso é muito importante, e essa sensibilização, esse entendimento, pensamos que é importante. Bom, área de promoção social espírita, né, quais são as sugestões? Criação de projetos modelos relacionados à ecologia que poderiam ser adotados nos centros espíritas, tais como projeto de plantio de árvores, projeto de reciclagem de óleo, latinhas e outros, projeto de separação de resíduos nos centros espíritas, horta, né, a abelha sem ferrão gerando mel e outros projetos, né? Por exemplo, a horta, ela pode servir para alimentar as pessoas, além de ser um processo de proximidade com a natureza. O mel também e outros projetos que poderiam ser adotados, projetos naturalmente, se a casa espírita não tiver muito espaço, né, cada casa espírita tem a sua dimensão, sua realidade, mas ainda que seja pequeno, gente, ainda que seja um pequeno projeto, o esforço em se aproximar da natureza
entendemos que seria de grande valia. Área da família, né? Colocamos algumas ideias aqui, como plantio de árvores em casa ou no bairro, né? Incentivar as famílias a fazerem assim, separação de resíduos nas casas dos familiares, cartilha de conscientização da família sobre possíveis ações que envolvam o meio ambiente. Então, são algumas sugestões aqui para a área da família. Colocamos aqui também, gente, para a área de atendimento espiritual, coloquei uma foto do Chico aqui, olha que interessante, ó. A maneira como você trata os animais revela o que há em seu coração. Se a gente pegar Chico Xavier, Francisco de Assis, Jesus, são pessoas que sempre gostaram e demonstraram muito o seu carinho e seu amor pela natureza, né? Então, a área de atendimento espiritual, a gente colocou algumas ideias aqui, são o seguinte: promoção de estudos que mostrem a importância da água para o equilíbrio energético do ser humano, né? Água fluidificada, principalmente, né? Mas a gente toma água sem entender de onde que vem essa água, né? Eu acho importante esse sentimento, essa sensibilidade da importância da água. Convidar as flores, as árvores, as plantas para participarem da sala de paz, né? Esse convite que eu estou dizendo aqui é no sentido de que, por que não, né, a gente trazer um pouco mais de planta, de verde para a sala de paz, né? Convidar as plantas e animais para participar do Evangelho no Lar, né? Uma pesquisa que foi realizada, né, pela própria área de atendimento espiritual da UEM, no qual participamos, né, uma das indicações, né, que a gente achou muito interessante, de uma resposta de Belo Horizonte, que eu me lembro, que a moça dizia que fazia Evangelho no Lar, que ela colocava o cachorro, a planta, todo mundo junto ali para participar, né? Eu achei muito, muito legal, muito bonito isso. Promoção de atividades de proximidade com a natureza, caminhadas no parque, piquenique e outros, né? O que eu estou querendo dizer aqui, né? Que as pessoas que têm necessidade espiritual, a natureza pode ser um elemento importante, né, nesse resgate, nessa recuperação da sua saúde espiritual, né? Essa comunhão, essa proximidade com a natureza, entendemos que é muito importante. Eu coloquei aqui só para a gente distrair um pouco, né, que eu achei por acaso esse slide. Uma senhora perguntou a Chico Xavier: me contaram que criar gatos faz mal, né? E o Chico respondeu assim, ó: faz mal, faz sim, minha filha, faz mal para os ratos, né? Achei muito engraçado aqui, eu trouxe para vocês aqui. Continuando, grupo de trabalho na área de comunicação social espírita, né? Então, na área de comunicação social, nós entendemos, aqui foi algumas sugestões que colocamos, mas a gente entende que tem muitas, né? Mas principalmente trabalhar, né, alguns dias que são comemorativos, né, que são muito importantes. Primeiro, a gente colocou aqui a elaboração de mídias digitais, né, ao invés das mídias de papel. Campanha no mês de junho sobre ecocídio, né? Então a gente descobriu, né, a gente teve a intuição desse termo aqui, não sei se existe esse termo, ecocídio, né, mas na verdade é o que o movimento espírita fala muito sobre Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio, mas nós cometemos o ecocídio, né? Quando nós matamos a natureza, nós também estamos nos matando. Estamos nos matando. Mais cedo ou mais tarde vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar um ar puro para a gente respirar. Então, é um ecocídio, né? Campanha do mês de outubro, 4 de outubro, Dia Mundial da Natureza. Campanha do mês de setembro, 21 de setembro, Dia da Árvore. Campanha 5 de setembro, Dia da Floresta Amazônica. Então, são alguns exemplos de campanha que entendemos que poderiam ser realizados, né, na área de comunicação social espírita. Inclusive, a FEB, né, tem essa campanha aqui, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Então, a FEB tem essa campanha aqui, que a gente entende que isso pode ser multiplicado, né, em outras datas também, e mesmo no Dia Mundial do Meio Ambiente, né, eu entendo que a área de comunicação social poderia ajudar nesse processo de sensibilização, né, de que eventos como esse que nós estamos realizando aqui pudessem ser feitos nas casas espíritas, né? Então, assim, a gente entende que isso podia ser além da divulgação da data, né, mas de processo de discussão e de amadurecimento sobre a temática. Área do Evangelho, né, nós colocamos aqui, ó, estudo do Evangelho e as relações das passagens de Jesus com a ecologia e o meio ambiente.
tem muitas passagens de Jesus relacionando com o meio ambiente, catalogação dos estudos do Evangelho que possuem relações com o meio ambiente e a ecologia. Então, são duas sugestões aqui para essa área. Para a área de estudo, né, do Espiritismo, nós sugerimos estudos da obra de Kardec e as relações com o meio ambiente, ecologia e meio ambiente, estudos das obras de André Luiz e relações com a ecologia e meio ambiente, catalogação das principais obras espíritas que possuem relações com ecologia e meio ambiente, e catalogação das pesquisas científicas espíritas que possuem relações com o espiritismo e meio ambiente. Então, aqui são algumas ideias, né, para essa área, para a área de estudo do espiritismo. Opa, desculpa, gente. Não, aqui mesmo, tá? E aqui a gente tem aqui as conclusões gerais, tá? Eu vou falar as conclusões gerais aqui, mas eu queria que o Carlos e o Fernando tivessem também o microfone aberto, se quiserem, né, para poder colaborar e contribuir, porque as conclusões aqui não são só as minhas, são de nós três, tá? O movimento espírita tem muito a contribuir com o movimento ecológico do planeta, né? Somos em torno de 4% da população do Brasil. Vocês imaginem se esses 4%, né, resolvessem realmente a ter uma ação positiva por dia relacionada ao meio ambiente. Ou seja, o movimento espírita, ainda que não seja um movimento religioso grande no país, não é o maior movimento religioso do país, mas somos um movimento representativo e que as casas espíritas têm condição de ser uma plataforma de mudança ecológica, né? Se essa ideia, se essa semente crescer, né, a gente tem condição de fazer uma grande transformação. Trabalhar a ecologia é preservar a vida, é importante a gente entender isso. Isso não está claro no movimento espírita, a gente tem perfeitamente esse sentimento de que não existe, ou existe muitas poucas ações de proximidade com a ecologia, com o meio ambiente, no movimento espírita. Trabalhar a ecologia é preservar a saúde física e espiritual do ser humano. Então, a gente entende que se você tiver doente, se você abraçar uma árvore, gente, né, não que você vai ser curado com isso, mas, assim, você vai se recarregar de energia. Né? Eu duvido que alguém aqui que não esteja em algum momento, às vezes, que estava um pouco ruim, ou pensamentos ruins, que sentou debaixo de uma árvore, aquilo não teve o recarregar das suas energias, né? O movimento espírita precisa aprender a amar os irmãos de outros reinos da natureza. Então, acho que isso ficou bem claro também. A gente precisa amar o nosso próximo, né, o ser humano, mas também os outros seres da natureza. Mudar o comportamento para preservar o meio ambiente dói muito, né? Fernando, você quer comentar essa? O ser humano ele tem dificuldade de mudança, né? E o ser humano é muito adepto à zona de conforto. Enquanto aparece algo novo, para ele ter que fazer uma mudança de comportamento, isso dói muito nele, né? Ele reluta em querer praticar novos hábitos. Sim. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente precisa mudar certos hábitos, né? No nosso dia a dia. Isso começa em casa já. Sim. Né? Reciclar o lixo, ter mais responsabilidade com o uso da água, é muito importante, né? Respeitar os animais e os seres vivos, qualquer que sejam, isso é muito importante. E entre várias outras atitudes e mudanças que a gente pode estar aí fazendo no nosso dia a dia, né? Estudando, aprendendo com as outras pessoas e passar essa nova mudança para as outras também, né? É isso aí. E eu acho muito legal isso que o Fernando colocou, né? Porque tudo isso que a gente está falando, gente, é muito bonito. Né? Mas, assim, efetuar essas mudanças é dolorido. E é por isso que é um trabalho de longo prazo. Né? Carlos, você quer comentar dessa última? Como diz Emmanuel, né? Tudo começa no pensamento. Então, esse nosso encontro aqui é justamente para que possamos pensar a respeito dessa temática, porque não se vê palestras, né, sobre esse tema relacionando com espiritismo, como deveríamos,
Então, todos que estão aqui no grupo, de certa forma, têm, né, simpatizante da causa, por isso entrou. Então, que não fique somente nesse encontro, né, que nós vamos deixar o grupo aberto para que tenhamos outros encontros, trocar, né, material, né, a Trícia e o Helder estão aí disponibilizando, né, endereços e um trabalho que já existe, depois seria bom eles apresentarem para a gente poder ver que existe, né, alguns movimentos, mesmo que pontuais, para que alguma ação prática aconteça, né? Então, em primeiro lugar, mudar o olhar a partir do pensamento. Tenho certeza que todos que estão aqui, ao adentrar novamente o centro, onde frequenta já amanhã, na segunda-feira, vai olhar no entorno e ver o que há de ecológico no seu próprio centro e já começando na sua própria casa, né? Então, vamos agora ouvir nossos irmãos e irmãs aí. A palavra está aberta. Bom, primeiro, parabenizar, né, por essa iniciativa importante e urgente. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho com PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, mais conhecido como terapias naturais. E semana passada nós tivemos uma maratona da saúde, que o tema foi pandemia, tendências e aprendizados, né? Foram 12 horas de palestras. E a palestra que mais me impactou foi meio ambiente na pós-pandemia. O que nos espera? Então, o Vladas falou uma palavra aí muito forte, mas que é real, né? Que é ecocídio, né, Vladas, que você falou. Então, eu quero falar que a área de atendimento espiritual está junto aí, né, nesse projeto que a gente puder fazer. E, pelo que o Fernando falou, realmente tem toda uma nova educação que a gente tem que ter, né? Eu sou de 1970, quer dizer, a gente viu o Pica-Pau detonando uma floresta de árvores para fazer um lápis, né? Então, olha só, né, como que a gente tem que se reeducar. Mas nós temos um apoio muito legal, que é essa nova geração que está aí, né? O meu filho de 14 anos, ele me educa em algumas coisas do dia a dia, né? E sobre o que você falou, Vladas, aí da área de atendimento espiritual, né? Eu achei muito interessante que várias pessoas relatam mesmo, já até comecei isso também com a Lenita, né? A gente vai fazer o evangelho no lar, naturalmente os bichinhos já vêm, né? Então, tem aí situações bem interessantes, né? E eu já trabalhei numa casa, Vladas, que a gente, algumas coisinhas nós já começamos a fazer, sabe? Nós trocamos os copinhos de plástico, copinhos de vidro, né? Os trabalhadores já levavam a sua garrafinha de água, né? A gente fazia a coleta, né, correta do lixo, né? Algumas coisinhas a gente foi fazendo. Então, é do pequeno para o grande, né? Do simples para o complexo. Mas eu acho que a gente está começando muito bem. Parabéns, eu estou muito feliz aqui com esse encontro. Obrigada. Ok, eu acho que o Dardia quer falar, né? Sim, boa tarde de novo, amigos. Realmente, parabéns mesmo. Cada mão, né, que a gente der em prol da ecologia, dos cuidados que a gente deve ter, é bem-vinda, né? Hoje em dia o descaso é muito grande, apesar de muito oba-oba, política, coisa e tal, mas o descaso é muito grande, e como a Jane acabou de falar aí, esse cada um de nós na casa que vai fazer essa diferença, né? E muito importante, gente, é o trabalho de um ligar no trabalho do outro. Tem que ser um conjunto. Não adianta ser, né, uns fazem ali e os outros não fazem, ou melhor, os outros desfazem, né? O que acontece às vezes, em muitos lugares, infelizmente? Há um trabalho imenso para todo mundo separar o lixo, né? Cada tipo de lixo. No final, vai um lá, pega tudo e junta tudo, e joga num montão só.
né? Engraçado que isso acontece, inclusive, numa empresa que eu presto serviço lá, a gente estava fazendo um serviço lá e ficamos além do horário. E tudo separadinho, bonitinho, nos 4 lixeiros lá. Aí chegou a dona da limpeza com um sacão enorme, jogou tudo no mesmo saco, gente. Então, e realmente acontece muito. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado e sensibilizar com isso e orientar, certo? De forma que é começado muitas vezes um trabalho e está lindo e tem alguém matando esse trabalho, ou não está dando continuidade. Então, temos que ficar muito atentos a isso também, né? Às vezes a gente trabalha muito, mas o efetivo não está acontecendo, né? Não está sendo efetivo, né? Obrigado. Também a Jane falou da prece, né? Eu me lembro uma vez que o Dardia estava no Lar Espírita Mão de Amor, que é uma casa espírita aqui em Santa Rita, que fica na zona rural, fazendo a prece, e chegou uns coelhinhos lá para fazer prece com a gente, né? Foi muito legal. Eduardo Adame, você quer comentar, Eduardo, verbalmente? Não, né? Olha, eu só queria comentar. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Ah, tá. Primeiro, naturalmente, parabenizar pela live, fantástico, sobre esse assunto. E 2 comentários que eu queria fazer de forma assim, muito, muito rápida. Em relação à abelha sem ferrão, como você citou, ela não é para uso comercial, e muito pelo contrário, é para preservação. E quando se ensina a manipulação, primeiro que são mais de 350 abelhas sem ferrão, que são desconhecidas e totalmente desprotegidas. E elas que fazem praticamente a maioria da polinização no Brasil, então ela tem que ser muito bem conhecida, porque está sendo destruída. E uma outra coisa só que rapidamente eu gostaria de comentar é qual a diferença entre preservar e conservar. A preservação, ela quer dizer proteção sem interferência humana, a natureza fica intocável. Enquanto que a conservação é uma proteção com uso racional da natureza e com manejo sustentável. Essa é uma pequena diferença que muitas vezes a gente confunde, certo? Agora, essas ações que você falou são excepcionais. A única coisa só que eu acho um pouco de dificuldade é a substituição, principalmente pós-passe, o uso do copinho descartável, sabe? Porque é impossível você pedir para a pessoa levar para lá no centro tudo um copo. Isso não vai acontecer. Mas o restante é fantástico. Eu queria agradecer por ter me aceitado como participante. A gente aprende muito, viu? O que depender da gente, das ordens, e gostaria também de convidá-los a conhecer, como eu coloquei aí, eu tenho uma página no Facebook, onde vários colegas colocam assunto de meio ambiente também, sabe? E tem até também alguns arquivos que poderiam ser interessantes para o futuro. Gostaria de agradecer muito, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Vladas. Eduardo, depois você coloca o link para nós no chat aqui, tá? Ou lá no grupo. Acho que o Ricardo quer falar, né? Ricardo, fica à vontade. Oi, Vlada. Boa tarde a todos. Né? Reforçando aí os parabéns para todos que organizaram esse encontro. Tem alguns temas que são tabu dentro de casa espírita, né? Eu já vi muito palestrante, divulgador famoso da doutrina espírita, às vezes se dedicar a temas completamente irrelevantes dentro do espiritismo, como se pode ou não usar tatuagem, se pode preto velho dentro da casa espírita, e faça discussões assim homéricas a respeito de coisas absolutamente que não deveriam ser temas de discussão, e alguns temas dentro da casa espírita são tabu. Por exemplo, a ecologia, porque isso tem um impacto na nossa vida que vai além de tudo que foi citado, porque tudo que o espiritismo pensa, reflete a respeito, ele tem impactos morais e as pessoas têm dificuldade em aceitar isso. E 2 temas eu acho que são tabus dentro da casa espírita, que eu acho que tem muita relação com o que foi falado hoje. Por exemplo, é o comer carne ou não, e falar-se de política dentro da casa espírita. Então, veja bem, primeiro, política, não política partidária, que é uma coisa completamente diferente e muito perigosa.
se falar dentro da casa espírita. Mas política no sentido das pessoas entenderem que, quando nós elegemos nossos representantes, eles vão lá nos representar. Então, eu estou vendo aqui uma reportagem que vários projetos de lei estão passando que tem um impacto ambiental muito grande, e a gente não está nem sabendo. Então, não se trata de indicar um candidato ou outro, ou falar de política partidária, que eu acho completamente inadequado fazer isso dentro da casa espírita, mas esclarecer as pessoas que, quando a gente elege um representante, esse cara ele vai votar como se nós estivéssemos lá. Então, se a gente defende a ecologia, se a gente defende o respeito ao meio ambiente, se a gente entende que o papel do espírito é contribuir para que esse mundo seja um mundo melhor em todas as suas esferas, como que nós não nos preocupamos em eleger pessoas que nos representem adequadamente? Então, esse é um tema que eu acho que é um tabu. E o outro é de comer ou não carne. Veja, eu ainda como carne vermelha, então não estou criticando ninguém. Mas eu já ouvi argumentos assim, Hitler era vegetariano e Chico Xavier gostava de um churrasco. Gente, isso é argumento doutrinário? Isso é entender que não estamos prontos ainda para deixar de comer carne? Veja, eu estou dizendo que é um tema que deve ser debatido. Então, a pergunta para vocês vocês têm dificuldade de discutir esses temas? E como lidam, se é que acham que eles sejam interessantes, com isso dentro das suas casas espíritas? Fernando levantou a mão. Fernando, vai lá, Fernando. Eu penso que o consumo de carne, ele é assim, o ser humano ele evoluiu com a ingestão da carne, né? Muitas funções importantes do nosso organismo só foi possível através da ingestão de carne. Mas a gente também, com o tempo, nós como espécie humana, nós somos onívoros, ou seja, a gente come de tudo, né? E a gente consegue hoje, por exemplo, substituir a proteína da carne com outros alimentos. Tirar a carne da pessoa, falar para a pessoa parar de comer carne, eu acho isso uma imposição muito forte. Porque a carne, além da sua importância, ela também gera uma sensação de prazer muito grande, né? Uma produção de dopamina, vamos dizer assim. Então, está muito enraizado na cultura do ser humano hoje a ingestão de carne. Mas cabe a reflexão também, sabe? Cabe a reflexão também. A gente sabe que o mercado bovino, ele desmata, ele gera gás metano, ele compacta solo, ele consome muita água, né? E existe também aquele amor que a gente tem pelos animais, que, querendo ou não, estão próximos da gente, são mamíferos, né? No caso, a vaca, né? Da criação bovina. Então, cabe uma reflexão, não impor. Você tem que parar de comer carne porque carne faz isso, isso, isso. Não, eu acho que a gente vai começar a largar a carne de acordo com o andamento dessa transição planetária, entendeu? As pessoas vão começar a se conscientizar melhor, isso vai ficar mais claro para as pessoas, conforme o tempo gradualmente vai passando. Fernando, primeiro, colaborando com sua resposta, né, assim, que o Ricardo colocou aí, o Ricardo colocou a questão da importância dessas temáticas na casa espírita, né? Se a gente teria dificuldade. Né? Olha, tem aquele livro do Ramatiz que fala sobre a fisiologia da alma. Eu acho que é um estudo interessante para se começar a aplicar na casa espírita. Sim. E com relação ao aspecto ecológico, eu não diria para você que teria dificuldade, porque eu nunca vi. Eu nunca vi nenhum palestrante chegar, com exceção do André Trigueiro, que a gente conhece, que trabalha assim, eu não conheço mais ninguém assim que eu não conheço, tá? A Trícia, depois você comenta para nós, Trícia, eu acho que a Trícia fala. Mas eu não conheço. Então, assim,
Esse trabalho que nós estamos iniciando hoje, né, esse encontro, na verdade, é uma semente. A gente entende como uma semente, desse tamanho assim, ó, pequenininha, que a gente espera, né, que ela possa ir se germinando, né? Aquele grupo que nós criamos, a gente até deixa à vontade, quem quiser sair do grupo, fica à vontade, mas a gente abriu o grupo e a gente vai deixar aquele grupo aberto, daqui para frente, no sentido de que possamos criar outras atividades, né, ou compartilhar atividades correlatas naquele grupo e a gente avançar, né, nesse sentido, né? E aqui no 23º CREA a gente pensa em sugerir, em conscientizar mais as casas espíritas aqui, né, nesse sentido, entendendo, inclusive, né, falando agora de forma geral com relação à carne, com relação às questões que envolvem, inclusive, questões políticas e tudo mais, pela conscientização que a gente vai conseguir, pelo coração, pelo estudo pelo coração. Então, assim, até o Alisson, né, que é o presidente da União Espírita Mineira, várias vezes ele já fez várias colocações nesse sentido, no sentido de que, às vezes a pessoa fala assim, tal centro está fazendo coisa errada, tal. Como é que a gente faz? É pelo estudo. É pelo estudo e pelo coração, né, que a gente vai conseguir transformar. Então, assim, a gente pensa que o caminho é esse. Quem que vai fazer isso? Não vai ser eu, não vai ser nenhuma pessoa isolada aqui, né? O sentimento do amor, né? A gente tem que imaginar como que Francisco de Assis faria e como Chico Xavier faria. Eu acho que esse é o caminho. O Trício, você quer comentar? Ei, pessoal. Então, eu já faço alguns trabalhos, algumas participações com a turma do MOVE, o Ética Animal Espírita, né? Não sei se todos já conhecem aqui, mas então assim, eles não focam só na ética animal, mas na ambiental também. Então, muito conhecimento que eu adquiri foi daí. O Helder teve aqui, né, se despedindo aqui no chat, e deixou alguns links e tal, que eles já têm um catálogo com mais de 200 citações retiradas de Evangelho, das obras básicas e das obras subsidiárias, né? Isso, assim, a gente falando só naquela literatura reconhecida oficialmente pela FEB e tal, porque se você for colocar Ramatiz, por exemplo, no bolo, vai, né, dar pano para manga, tem bastante conteúdo, né? Então, assim, por inspiração também no trabalho do MOVE, né, eu comecei a fazer a minha casa espírita aqui. A gente tem uns tratamentos espirituais, e quando você vai se submeter a eles, você precisa fazer um jejum de carne, dependendo do tipo, né? Quando uma consulta, alguma coisa assim que você faz com a espiritualidade, você faz um jejum no dia que você vai ser atendido, tem outros que precisa de 2, 3 dias de jejum de carne, e inclusive se você vai trabalhar também, vai fazer um atendimento, você precisa passar por esse jejum. E em alusão a isso, né, a gente começou a pegar algum conteúdo do MOVE, eles fazem uns cards, uns bannerzinhos com as frases que estão lá no catálogo, e faz um pequeno artigo falando a esse respeito, desenvolvendo um pouco o assunto, com outras citações. A gente publica toda segunda-feira no nosso blog e nas redes sociais. Toda segunda-feira, já que existe um movimento mundial da Segunda Sem Carne, a gente coloca nas nossas redes sociais, toda segunda-feira, uma publicação de um artigo desse, que traz o entendimento para o frequentador da casa, para o trabalhador, que às vezes o complicado, porque antes de eu deixar de comer carne, voluntariamente, eu deixava involuntariamente para me submeter ao tratamento para trabalhar. E é um pouco complicado, porque acho que você está tão habituado que no dia que eu não devo comer carne, parece que tudo tem carne, né? Parece que fica uma coisa meio complicada, meio difícil, e às vezes você fica meio assim, como se fosse, acho que às vezes um diabético, por exemplo, eu sei que se eu comer aqui só esse docinho escondidinho, eu vou dar um passar mal aqui, mas eu tomo um remedinho, dou uma tapeada aqui, e depois fica tudo bem, né? Eu me dou uma prejudicada, mas depois eu dou uma sarada, uma consertada, e fica tudo bem. Só que quando se trata de carne, no sentido do tratamento da espiritualidade, vai prejudicar o tratamento em si, vai prejudicar o andamento das coisas, e às vezes as pessoas não entendem muito isso, justamente por essa meio que uma fissura que a gente tem. Então, a gente usa esses artigos, essas informações para incentivar a pessoa da importância de fazer aquele jejum naquela ocasião, né, para trabalhar ou para ser atendido.
E também para de quebra vai que pega gosto, né? E a gente entender um pouco mais e saber que está pautado nos preceitos espíritas já ajuda bastante. E para além disso, na hora que falou o Vladas falou que não sabe de quem mais que está fazendo palestras, essas coisas, né? Que eu já levanto a mão, que eu já faço isso aqui na Casa Espírita também. Não fazia palestra antes, mas estudava e comecei a estudar o assunto, né, envolvendo a temática ambiental e animal junto com as premissas espíritas, né? E aí, quando a nossa casa retomou as atividades presenciais, aí eu me ofereci, a casa aceitou, né, que eu fizesse palestras eventualmente. Agora sexta-feira última, eu fiz uma também que foi bem desafiadora, que foi falar sobre Jesus enquanto sublime ecólogo, né, que foi uma frase, uma nomenclatura que Joana de Ângeles deu para ele. Então foi meio responsa, né, que você não vai falar do evangelho, você vai falar do evangelizador, né? Mas assim, tem sido desafiador para mim, mas a casa está recebendo com bastante carinho, as outras casas estão começando a olhar, então a gente começa desse jeito que falou. É uma açãozinha aqui, então era uma publicaçãozinha que as pessoas custaram para enxergar, mas a gente estava sempre falando, aproveito, né, o ensejo das palestras, que eu vou abordar essa temática, para poder falar que a gente tem esse conteúdo nas redes sociais, no blog, para as pessoas acessarem quando quiserem, para buscar mais informação. Então é desse jeito mesmo, principalmente pautado no grupo de estudo, porque não está fazendo a cabeça de ninguém, está fazendo pautado nos princípios espíritas, evangélico-cristãos, né? E não está inventando nada novo, não vai tá fazendo uma modinha na casa, né? Que é o que mais atrapalharia do que ajudaria, né? Mas tudo pautado na doutrina e trazendo esses esclarecimentos, acho que dá super certo. E eu estou super feliz com a oportunidade de estar vendo e isso, né, dentro do movimento espírita. É a primeira vez que eu vejo isso dentro do movimento espírita, que o MOV fica meio ali, são pessoas do movimento espírita, mas que o movimento espírita não abarcou ainda essa temática. E ver isso nascer aqui, gente, vocês não sabem a alegria que me dá, viu? Eu quero dar parabéns também e deixar já de antemão, né, me colocar à disposição. Se eu puder ajudar em alguma coisa, adoraria. Com certeza. Vou passar a palavra para a Associação Abadia, que cuida dos animais, né? Mas antes eu queria só comentar, eu acabei de postar no grupo do WhatsApp um vídeo que no ano passado, no dia 5 de junho, né, do ano passado, o Lar Espírita Mãos de Amor, né, que o Dedier é o presidente aqui em Santa Rita, nós fizemos um evento. Foi o primeiro evento ecológico que foi realizado aqui na regional, que é Serra do Paredão, que é uma serra que nós temos aqui, Patrimônio Natural e Espiritual do Planeta, de Santa Rita do Sapucaí, né? E nesse evento, né, nós tivemos uma pessoa que falou da parte histórica, né, outra que falou da parte com a visão espírita da Serra do Paredão, e outra que falou do bioma da Serra do Paredão, né? E no final desse evento, né, então foi evento exclusivo para os espíritas, envolveu a sociedade, né? Nós conseguimos fazer como que eu vou te falar para vocês, um relato, né, de sugestões de ações para o município, né, em relação à Serra, e eu passei para o prefeito isso, né, no WhatsApp do prefeito, ele gostou, tudo, não sei se chegou a fazer ainda, mas a informação foi passada, né. A Associação Abadia, que cuida dos animais, se você quiser comentar, falar seu nome também, que a gente não sabe. Olá a todos. Antes de tudo, sou muito grata por estar aqui hoje e com todos aqui. E queria colocar alguns pontos, né, naquilo que eu penso, que eu vejo, né, sobre a fala de todos, né, também. E espero ser útil, né, nas minhas próprias falas. Esse link que se forma, né? Eu não sabia desse grupo, a Trícia aqui nos avisou, né? Então, a partir de hoje, eu faço parte dele, né, também. Então, assim, a gente vê que para tudo, para todo ato, há essa assim, né, necessidade desses links, né? Que um fale para o outro, que um informe, que um leve, né? Jesus disse isso, né? Que a gente fosse, né? Ide, levai, né? Falar e anunciar, porque as pessoas precisam, né, saber. E não vão, né, saber se não houver quem os diga, né? Então, esse link é super importante. No que foi, né, mostrado nos 3 vídeos aí, muito bom, né? Porque a gente vê que
uma fala vai de encontro a outra, né? Que forma todo esse assim, né, conceito, né, geral. E numa eu assim, né, pude observar, quando se fala bio, né, se fala sobre plantas, animais, eu entendo que as pedras, né, também têm essa vida nelas. Tanto que nesse ciclo de assim, né, nascer, né, morrer, a gente vai de encontro à terra, né? Quando a gente morre, é a terra que nos abraça. E nisso, né, a gente entende, a gente meditando, a gente entende que aquilo, às vezes, que não influencia tanto no nossa vivência aqui, nesse mundo, vai influenciar mais lá na frente, né? Uma terra que não tinha nenhuma ação sobre mim, a não ser se aonde a planta está, onde ela tira tudo que ela, né, precisa e me dá o fruto. Então, assim, eu vejo o fruto, eu não vejo a terra que está ali atrás daquele fruto, né? Mas lá no final da minha vida é essa terra que me abraça, como se ela fosse maior do que eu, né? E nisso a gente tira vários ensinamentos, que o que é, né, pequeno é grande, e o que é grande nem sempre é, né, como se apresenta. É que nesse ensinamento básico é o que a assim, né, doutrina do próprio Cristo, né, nos ensina quando ele vem à Terra, né, ele se desfaz de toda a sua glória, né, ele abre mão de quem ele é para ser como nós somos, né? Então, a gente entende que há vários estágios, né? Por vários ângulos que se possa ver, a gente sempre vai entender isso, que há vários estágios, né? Até sobre esse ponto aí, se vai alimentar-se de carne ou não, há vários estágios, né? Sobre o assunto, né, da forma como que vai ser apresentado dentro dos centros espíritas, achei super interessante todas essas ideias, né? Elas têm que ser postas em prática mesmo, para a gente ter o verde mais próximo da, né, da gente. Mas eu penso da seguinte maneira, né, também, para ir um pouco mais além, né? Eu vou usar um copo que é de vidro, eu vou ali, né, selecionar o lixo, mas eu posso também, né, pensar assim, qual é a causa de todo esse lixo? Né? De onde vem isso? Né? Tudo vai ter vários estágios. Então, se eu for aprofundar nesse assunto, eu vou ver que o dia de hoje me põe uma certa imposição em que eu só compro coisas que tenha plástico, que tenha isso. E eu posso, então, né, ter um outro estilo de vida. Aí eu vou ver que existe várias assim, né, barreiras, né, porque uma grande maioria de nós, a gente não dá conta de assim, né, plantar uma horta, né? A gente planta pouquinho e tudo, mas uma grande parte do que a gente assim, né, consome, a gente compra. E compra nesses moldes, né, que a própria indústria impõe, né? É sempre muito plástico. Então eu vejo assim que está sendo assim, né, tirado de nós homens essa chance de ter o verde perto, né, da gente, desde essas ações, né, quando a gente planta, quando a gente vive perto daquilo, né, porque quando a gente planta, você trata a terra, você cuida, né, você espera, e tudo isso é muito útil nesse lado espiritual, né, também. Então eu acho que houve uma grande perda nisso. Então, seria interessante, né, a gente, né, pensar, né, também, né, maneiras para a gente resgatar isso. Né, como foi dito aí, ter uma horta dentro do centro espírita, ter gente que cuida, né, que aquilo ali se trata várias coisas, né, dentro dessas ações. E, assim, né, voltando ao ponto, que eu acho que é o que eu quis, né, dizer,
é que, tendo vários estágios sobre vários pontos de vista, é super interessante que, quando se vai organizar, né, sim, né, paute isso, ou seja, vamos organizar uma turma para lidar assim, né, com a horta. Faça várias turmas. Aquela, né, turma que nunca esteve ali, né, que não sabe nem o que é terra, o que é planta, vamos pôr assim, e gente que já é, assim, sabe, graduado, assim, né, biólogos, né, que possam, assim, né, trazer. Então, vão ter, eu acho que isso é um campo muito amplo, muito bom tudo isso, que nisso se formam até, assim, né, várias escolas, né, com turmas, níveis, e que a gente possa, assim, né, trazer isso para dentro, né, da gente, que a gente está aqui nesse mundo, né, vivendo ciclos, né? E, obviamente, a gente vive com aqueles que a gente precisa resgatar. E, obviamente, a gente vai ter que lidar com muita coisa assim, né, ruim. Então, quando se fala dos animais, a gente precisa entender todo o ciclo de vida deles que eles vivem hoje, né? Como que é esse fato onde muitos criam muito gado, né? Como que esse gado vive, tudo que está sendo feito, porque nisso a gente descobre várias outras assim, né, nuances onde a gente possa, então, atuar. E eu acho que, como várias partes desse todo, né, cada um tem as suas, seus dons, né, onde possa, então, atuar, é melhor. Então, é isso que eu queria, né, dizer, e, assim, né, mais uma vez, muito agradecida. Quero estar lá no grupo do Zap, lá, né, assim, acompanhando, aprendendo mais, e que Deus abençoe a todos. Ok, obrigado, viu, pelas colocações. E a gente tem um tempinho ainda aberto, né, para... Antes que outra pessoa se manifeste, eu queria só lembrar de outra coisa, é o seguinte, eu não sou especialista na área, né, o Carlos Gomes é biólogo, né, o Fernando também, né, Fernando? Os dois já são mais especialistas, né, são especialistas na área, e nós viemos estudando desde janeiro. Na verdade, essa apresentação de hoje foi planejada desde janeiro, né, que a gente vem periodicamente estudando, e estamos estruturando também um artigo científico, né, com esse trabalho que nós apresentamos, é uma parte do que a gente vai fazer no trabalho, para apresentar no Congresso de Iniciação à Ciência Espírita, que a gente organiza aqui na região. Então, eu queria até convidá-los, né, acho que a Trícia falou que já existe um material, né, que eu acho que o Helder, né, sobre Jesus, voltado à ecologia. Depois eu vou colocar no grupo para vocês. A gente tem, nesse congresso, a ideia é estimular que sejam realizados trabalhos em diversas áreas, inclusive nessa área de ecologia, né, no qual a gente pretende estar apresentando esse trabalho que foi apresentado hoje, né, em formato de artigo no CONICE. Depois eu vou colocar lá no grupo também, tá bom? Estamos abertos, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Ô, Vlado. Oi, pois não, Ricardo. Se me deixar falar, a gente vai até às 10 da noite. Então, eu vou procurar. Eu achei que a Trícia falou uma coisa muito interessante. É pelo estudo que a gente começa a entender as coisas, e disseminando essas ideias oriundas do estudo, a gente começa a formar pensamentos, formar opiniões para as pessoas tomarem decisões. O Espiritismo, ele não impõe nada, ele esclarece, e você toma suas decisões baseado nas informações. E eu só citei esses dois temas porque são temas polêmicos, e a gente ouve muitas coisas que não são baseadas em estudos, são facilmente derrubadas. Por exemplo, eu já ouvi gente dizer que a gente precisa da proteína da carne, senão a gente fica doente. Ora, a gente vê atletas de alta performance, de alto nível, que são veganos. Então, são argumentos facilmente derrubados. Esses dias, saindo do Evangelho da Casa Espírita, uma amiga falou que não consegue engravidar, ela perguntou para mim e para uma outra pessoa o que a gente achava da adoção. A gente conversamos um pouco,
E ela falou que não come mais carne há muito tempo. E quando ela foi embora, esse outro colega virou para mim e falou: será que ela não consegue engravidar porque ela não come carne? Pessoal, gente, assim, baseado em que uma ideia dessa surge? Não é? Então, alguns temas, exatamente porque envolvem convicções pessoais, é esse o meu ponto. Eu citei a carne porque eu sei que surge a polêmica. Alguns temas que envolvem convicções pessoais que não têm nada a ver com o conhecimento doutrinário que o Espiritismo e as outras obras nos trazem, eles são evitados dentro da casa espírita para não gerar não o debate filosófico, mas o embate, que não é mais de ideias, mas é pessoal. Então, reforçar, né, isso aí, que a gente precisa aprender a fazer isso, porque se a gente não conseguir conversar e discutir dentro da casa espírita, que prega tolerância, entendimento, respeito, fraternidade, solidariedade, como que a gente vai fazer isso numa sociedade que é extremamente competitiva? Então, eu sei que é difícil, já passei por várias oportunidades a esse respeito. Em muitas, eu mesmo não me comportei adequadamente, reconheço, porque às vezes a gente se desespera, né, tentando defender as nossas ideias, e às vezes faz isso meio atabalhadoadamente. Mas eu estou citando isso porque o tema ecologia, ele também é polêmico, porque envolve um conceito de cuidar, preservar e compartilhar, que algumas pessoas, dentro do Espiritismo, acham que está extrapolando a doutrina e está indo para outros lados, outras diretrizes. Então, eu achei muito legal essa iniciativa e eu espero que ela prospere. Nem sabia que já existiam coisas que os companheiros aí citaram, vou procurar acompanhar mais, mas iniciativas como essa eu acho que só tem a colaborar com nossa... É um chavão, né, mas para a nossa evolução. Ô, Ricardo, legal, a gente ficou muito feliz com a sua participação, né? Ricardo, dirigente da Casa Espírita de Cambuí, né, Ricardo? E faz parte do CRE, né? Do CRE aqui, do 23º CRE, que são 54 cidades, né? Então, assim, particularmente falando aqui da nossa região, a gente tem várias casas espíritas, né? E temos várias áreas que a gente tem trabalhadores aqui do 23º CRE de várias áreas, assim, está bem estruturada, né? E a gente pensa que a gente pode avançar bastante, né, em ações específicas. Eu acho que eu gosto muito de a gente pensar, às vezes, em pequenas ações que são viáveis. Começar com pequenas ações, que seja uma pequena ação de cada área, ou uma pequena ação de cada casa espírita, uma pequena campanha, que essa pequena campanha, né, quando as pessoas conseguem enxergar que aquela pequena coisa foi feita, elas vão percebendo que outras podem ser feitas, né, e a ideia vai proliferando. Então, assim, conto muito com você, viu, Ricardo, para a gente avançar nisso também, né, e a gente está amadurecendo aqui na região, né, e naturalmente com todos os demais aí. Fernando, fique à vontade. Eu assisti uma palestra já do André Trigueiro, né, que o Carlos citou, e ele faz uma pergunta nessa palestra para os ouvintes, né, os espectadores. Ele fala que parece que nas casas espíritas a transição planetária, o mundo de regeneração já está garantido, quando na verdade não está. Daí, então, assim, está garantido a regeneração, então eu não vou fazer minha parte, então. Está tudo certo. E ele fala, não está garantido. Se não depender da gente não vai chegar nesse mundo de regeneração. E para a gente chegar nesse mundo de regeneração, a gente precisa cuidar dos nossos mananciais, a gente precisa cuidar das nossas matas, né? Reciclar o nosso lixo, separar o nosso lixo. A gente já precisa tratar da regeneração do mundo. Porque esse mundo vai ser aqui mesmo, né, Fernando? Oi? O mundo vai ser aqui mesmo, não vai ser outro mundo de regeneração. A gente é que tem que regenerar esse mundo aqui hoje. Então, a gente precisa começar a batalhar, né? Para a gente chegar lá nesse mundo, né?
Então, é isso que eu queria contribuir. Para merecer esse mundo. Exatamente. Acho que a Eva gostaria de falar. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Eva do CREA de Banho-Açu, Leste. Eu vejo a importância de nós espíritas em atenção às novas leis que estão sendo modificadas, tanto municipais, estaduais, federais. E o que acontece? Nós espíritas ficamos omissos diante não sei, na região de vocês, em relação ao meio ambiente, a denúncia do meio ambiente. Então, a gente tem que ficar muito atento, mesmo enquanto casa espírita, que é uma associação, se vê que está acontecendo alguma coisa errada, nós também não ser omissos, denunciar o Ministério Público, que é o responsável, né, pelo meio ambiente, e não só quando também pessoa, não só como associação, a gente ficar atento, que é isso que está acontecendo em relação ao meio ambiente. Não estou entrando em detalhes aos animais, mas ao meio ambiente, o que está acontecendo nos municípios, nas propriedades rurais, a gente ficar omisso, ou é um parente que está fazendo, ou é um vizinho, e a gente vai ficando omisso para não criar atrito. E aí vai acontecendo a degradação do meio ambiente. Então, essa é a atenção. Oi? Oi, Eva. Eu tenho percebido ao longo desses anos que as casas espíritas elas tomam atitudes independentes muito boas, principalmente nessa parte da caridade. Independente a poder público, a entidades, e assim, eu acredito que a casa espírita ela sempre deu bons exemplos pelos seus atos independentes, né? Eu acho que se começa um movimento de ecologia e meio ambiente, ela tem tudo a ver com a casa espírita, justamente por causa dessas atitudes que as casas tomam, né? Nessa parte da caridade. E meio ambiente é uma ação de caridade também, se a gente for pensar nisso. Então, a gente pode dar um exemplo para o poder público, no caso, criando eventos, educando, né? Mas também não ficamos omissos. Oi? O importante, enquanto espírita, é não ficar omisso diante de alguma situação. Exatamente. Não pode haver omissão. Ô, turma, só para acrescentar não, só fechar o que o Fernando colocou sobre o mundo de regeneração. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Isso aí é o mundo de regeneração. E que qualquer literatura que a gente vê nas obras básicas, subsidiárias, fala sobre o aspecto moral, de como vão ser os espíritos que vão estar reencarnando lá. Então, hoje eu estou trabalhando na casa espírita, praticando a caridade, estou procurando ser uma pessoa melhor no meu seio familiar, profissional, de meus amigos, né? Então, eu estou galgando, né, para eu ter essa capacidade moral para eu reencarnar lá. Mas se o mundo de regeneração vai ser isso que está na direita ou na esquerda, vai depender do que eu estou fazendo hoje, agora, aqui na minha casa, né? E assim, é mais ou menos esse o foco da maioria das palestras que eu tenho feito na casa. O planeta de regeneração, o mundo de regeneração vai chegar. Está logo ali na esquina da transição planetária, né? Mas como que vai ser? O André Triguet traz algumas palestras disso também. Não existe obra nenhuma que fala das condições climáticas, da estrutura física, ambiental, a gente não sabe como é que vai ser. E vai depender da gente, se esse planeta de regeneração vai ser um nosso lar ou vai ser um Mad Max, né? We don't need another hero, né? O herói somos nós hoje. Não vamos precisar de herói novo, de um novo herói no planeta de regeneração, para onde nós estamos destinados. É isso aí. Legal, viu, Trícia, sua colocação aí. Pessoal, eu queria fazer duas sugestões. Eu sou bem prático, eu gosto da gente ter ações bem práticas, né? Assim, a gente teve uma discussão gostosa aqui, e a ideia nossa era essa mesmo. Eu gostaria de dar duas sugestões aqui, tá? A primeira sugestão é o seguinte, só um minutinho. A primeira sugestão é o seguinte, eu acabei de colocar no grupo do WhatsApp, coloquei também no chat aqui,
né? O Congresso de Iniciação à Ciência Espírita, que é organizado por nós, a gente tem um espaço que é a submissão de relato de atividade na casa espírita. Pode ser qualquer atividade, tá? Atividade exitosa, naturalmente, atividade, né, que trouxe benefícios. Então, eu gostaria de convidá-los, né? Uma boa parte dos participantes aqui, às vezes desenvolve ou pensa em desenvolver alguma atividade, particularmente, agora falando do meio ambiente, né, ou da ecologia, se vocês quiserem submeter esse trabalho, né, ou essa atividade, é muito simples, é só vocês clicarem no link lá, vocês vão ver que é bem simples, e isso, uma vez aceito, isso vai ser apresentado em agosto, e é uma forma de divulgar as atividades que são realizadas, da gente começar a catalogar, né? Eu acho que uma catalogação do que é feito seria extremamente importante, né, para a gente entender o que já é feito, né, com relação a essa área, né? Inclusive essas palestras que você faz, Trícia, por exemplo, eu não tinha conhecimento, né, de ninguém que fazia palestra nessa área, muito legal. E até para a gente oportunizar para outras casas, né, que queiram trazer esse tema, né? E eu penso também que a gente poderia, né, pensar, né, a gente discutir, né, em uma programação, né, de atividades que possa ser realizada nessa área, né, e depois a gente abrir, né, para que a gente possa discutir uma programação, né, ou um conjunto de eventos ou de ações destinadas a isso, né, destinadas especificamente ao fortalecimento dessa área, né, que seria de Espiritismo e Ecologia, que eu nem sei se seria o nome ideal, né, Espiritismo e Ecologia, mas que a gente está amadurecendo juntos. Carlos Gomes, Fernando, quer comentar alguma coisa? Eu acho que o pontapé inicial foi dado, né? E justamente sensibilizarmos no sentido de começarmos a pensar a respeito, né? Aqui tem pessoas que já estão fazendo alguma coisa a respeito e outras, acredito, que ainda nem tinham pensado a respeito. Essas que vão ser, né, as sementes para entrar no centro espírita com outro olhar e que comece com situações simples. Senão a gente também empolga e quer mudar o mundo e não é assim que funciona. Então, dentro do meu tamanho, do meu limite, na minha casa, o que eu já consigo fazer, né? Se eu comentar sobre esse evento e compartilhar, já é um passo para que outras pessoas também possam participar e começar a pensar a respeito, e assim nós vamos mobilizando outras e, aos poucos, num processo, estaremos crescendo nesse trabalho. Então, agradeço a presença de todos, e é um prazer, né, aqueles que eu não conheço, começar agora a estreitar os laços. Eu agradeço a todos, é muito prazer em conhecê-los, aqui, pessoas que eu não conheço. Eu estou aberto a conversar, a poder entrar em grupos, participar de projetos dentro das nossas possibilidades. E eu espero que agora a gente crie aí como o Carlos falou, um pontapé inicial, um gás, né? Para a gente começar aí um movimento, uma nova ideia. E eu acho que a gente agora é uma coisa só. A gente precisa agora dessa união aí para a gente fortalecer e seguir para esse mundo de regeneração tão almejado por todos. Obrigado. Gostei demais de hoje. Pessoal, só para a gente fechar então, ó, vou propor o seguinte, a gente vai criar um próximo encontro, não tem data ainda, a gente vai discutir isso, vamos colocar no grupo, tá? Que seria um encontro, não seria palestra, nem exposição, um encontro de discussão de uma pauta. Discussão de uma pauta de ações, né, que possam ser feitas em cima dessa temática. Pode ser, gente? Concorda? E aí eu posto no grupo, né? A gente faz uma sugestão de ações e depois a gente vai abrir uma discussão das possibilidades, da viabilidade, né? Seria uma reunião realmente prática de discussão, de amadurecimento, né? Como se fosse uma carta, né? Que a gente estivesse escrevendo, né? Para o movimento espírita de possíveis ações para que a gente pudesse avançar nesse sentido, tá? Eu não sei se o Ricardo aceitaria fazer a prece para nós, Ricardo. Faz.
Faço sim. Beleza. Então, a gente vai, antes do Ricardo começar a prece, a gente vai finalizando aqui, agradecendo imensamente, né, a presença de todos e a presença da espiritualidade. Hoje de manhã, né, eu senti assim, comentei com o Carlos e com o Fernando, eu senti como se fosse uma imensa floresta, assim, vibrando positivamente para o evento, sabe? Eu tive esses sentimentos, né? E imagino que isso tenha sido real. Então, a gente agradece a presença de todos e que Jesus possa nos abençoar nesse propósito, né? Ricardo, agradeço a participação. Peço que você faça a prece para nós, então, no encerramento. Então, a gente fica bastante emocionado, contente de poder participar de uma iniciativa dessa. O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, mas ele tem que ser aplicado no nosso dia a dia, para que ele possa se converter e realmente num instrumento de implantação do Evangelho de Jesus entre todos nós. Então, nós agradecemos os organizadores deste evento por receberem a inspiração que certamente veio do mais alto, para que a gente possa nos unir em torno de pautas e demandas comuns do espírita, mas principalmente do cidadão, do ser humano, do seguidor do Evangelho, do aprendiz do Evangelho que quer contribuir de alguma forma para se tornar uma pessoa melhor e melhorando, então, o seu mundo ao seu redor. Agradecer a presença de todos, a colaboração, o interesse, a participação, e que a gente possa guardar esses ensinamentos, desenvolver, achar um tempo dentro da nossa agenda para colocar mais essa atividade, mais essa responsabilidade, mais esse compromisso. Que Jesus nos inspire e nos dê forças para que nós possamos saber conduzir com honra e dignidade esse compromisso que nos é colocado, que a gente saia daqui bastante confiante de que podemos fazer alguma coisa, que a gente possa compartilhar com os nossos companheiros, contagiando-os também para que ingressem neste movimento. Eu tenho certeza que não só nós, mas todos que convivem conosco vão aproveitar demais os benefícios disso tudo. Que Jesus esteja com todos nós, que assim seja, então, graças a Deus.